Se você acha que quanto mais horas de ciclismo você fizer no mesmo dia, melhor será sua evolução, cuidado. Porque existe um ponto em que o treino deixa de construir performance e começa a cobrar um preço fisiológico alto do coração. E pouca gente fala sobre isso com clareza. O ciclismo é um dos esportes aeróbios mais eficientes para a saúde cardiovascular. Pedalar regularmente melhora a capacidade cardiorrespiratória, aumenta o volume sistônico, melhora a função endotelial e reduz risco de doenças cardíacas. Isso é ciência consolidada. Mas existe um detalhe importante que separa o benefício da sobrecarga: o excesso crônico de volume. Hoje vamos resolver uma dúvida muito comum entre ciclistas. Quantas horas de pedal em um único dia realmente ajudam na evolução e quando esse volume pode começar a ser prejudicial para o coração? Primeiro, precisamos entender algo fundamental. O coração é um músculo adaptável. Quando você treina ciclismo regularmente, ele sofre adaptações positivas, chamadas de remodelação cardíaca fisiológica. As câmaras cardíacas aumentam levemente, o volume de sangue bombeado por batimento aumenta e a eficiência cardiovascular melhora. É por isso que ciclistas treinados têm frequência cardíaca mais baixa em repouso. Agora, entra a questão do volume diário. Para a maioria dos ciclistas amadores, sessões entre 1h30 e 3 horas já são suficientes para estimular adaptações aeróbias importantes. Dentro desse intervalo, é possível desenvolver resistência, melhorar metabolismo energético e trabalhar técnica de pedalada sem sobrecarregar excessivamente o organismo. Quando o treino passa de 3 horas, ele começa a assumir características diferentes. O foco deixa de ser apenas adaptação cardiovascular e passa a incluir durabilidade fisiológica. O corpo aprende a sustentar esforço por longos períodos, preservando o glicogênio e mantendo estabilidade metabólica. Treinos de 4 ou 5 horas têm lugar no treinamento, principalmente para quem se prepara para provas longas ou granfondos. Mas isso não significa que devem acontecer todos os dias. Aqui entra algo que poucos entendem. A carga total de estresse cardíaco não depende apenas da duração, mas também da intensidade. Uma sessão de 2 horas extremamente intensa pode gerar mais estresse cardiovascular do que um pedal leve de 4 horas. Por isso, ciclistas experientes aprendem a controlar intensidade em pedais longos. Grande parte do tempo é realizada em zona aeróbia controlada, permitindo que o sistema cardiovascular trabalhe sem entrar em sobrecarga constante. Agora vamos falar da pergunta que gera mais preocupação. Quando o volume de ciclismo pode começar a ser prejudicial para o coração? Estudos em cardiologia esportiva mostram que volumes extremamente altos, mantidos por muitos anos sem recuperação adequada, podem gerar alterações estruturais em alguns atletas. Em casos raros, isso inclui aumento exagerado das câmaras cardíacas e maior predisposição a arritmias. Isso geralmente ocorre em atletas que acumulam muitas horas semanais por décadas, frequentemente acima de 15 ou 20 horas semanais de treinamento intenso. Mas aqui precisamos ser claros. Para a maioria dos ciclistas amadores, o risco não está em pedalar demais ocasionalmente. O risco está em pedalar muito sem recuperação, ignorar sinais do corpo e transformar o esporte em estresse crônico. O coração precisa de estímulo, mas também precisa de descanso. Existe um ponto extremamente importante que muitos ignoram: os sinais de alerta. Falta de ar desproporcional, palpitações frequentes, tontura durante esforço ou dor no peito nunca devem ser ignorados. Esses sintomas exigem avaliação médica. Treinar com inteligência significa também respeitar limites fisiológicos. Outro fator decisivo é a distribuição da semana de treino. Ciclistas que evoluem de forma saudável alternam dias de maior volume com dias de recuperação ou intensidade controlada. Esse equilíbrio permite que o sistema cardiovascular se fortaleça sem entrar em sobrecarga contínua. Existe também algo chamado adaptação progressiva. Se um ciclista que normalmente pedala 1 hora resolve fazer 5 horas de uma vez, o estresse será muito maior do que para alguém que já está acostumado com esse volume. O corpo precisa de progressão gradual. Aumentar volume semanal em torno de 10% é uma estratégia clássica para evitar sobrecarga.
Outro ponto relevante é a nutrição durante pedais longos. Quando o corpo entra em déficit energético profundo, o estresse hormonal aumenta, cortisol sobe, a recuperação piora e o sistema cardiovascular trabalha sob maior tensão. Por isso, alimentação durante treinos longos não é luxo, é estratégia fisiológica. Agora vamos falar de algo que pode ajudar muito em pedais longos e também em momentos de intensidade. A cafeína. A cafeína é um dos recursos ergogênicos mais estudados no esporte. Ela atua no sistema nervoso central, reduzindo a percepção de esforço, aumentando o foco e ajudando o ciclista a sustentar intensidade por mais tempo. Em pedais longos, pequenas doses estratégicas podem ajudar a manter concentração e desempenho. É por isso que muitos ciclistas utilizam pré-treinos ou suplementos com cafeína antes de sessões importantes ou provas. No vídeo estão passando algumas opções de pré-treinos que utilizam cafeína e outros compostos ergogênicos, e o link também está disponível na descrição para quem quiser conhecer. Mas lembre de algo essencial: suplemento potencializa treino bem estruturado, ele não substitui planejamento. E é exatamente por isso que muitos ciclistas acabam treinando muito sem evoluir. Falta método. Se você quer organizar sua evolução de forma estratégica, existe o Sistema de Treinamento MNB. Nele você terá acesso a treinos estruturados de ciclismo, treinamento de força específico para ciclistas, sugestões alimentares e um sistema progressivo de treinamento pensado para melhorar resistência, potência e consistência ao longo das semanas. O link do Sistema de Treinamento MNB está na descrição e também no comentário fixado. Porque no final das contas, a pergunta não é apenas quantas horas você pode pedalar em um dia. A pergunta certa é: quantas horas realmente ajudam você a evoluir sem comprometer sua saúde e sua performance? Quando o treinamento é bem estruturado, o ciclismo deixa de ser apenas um exercício longo e passa a ser um processo inteligente de adaptação. E é exatamente isso que transforma horas na bike em evolução real. E existe um ponto extremamente importante que ainda não foi dito e que praticamente nenhum ciclista iniciante percebe no começo da jornada. O coração não sofre apenas com o excesso de horas, ele sofre com o excesso de intensidade acumulada sem recuperação. Muitos ciclistas acreditam que o problema cardiovascular aparece apenas quando alguém pedala 5 ou 6 horas seguidas. Mas na prática, muitas vezes o que mais sobrecarrega o sistema cardiovascular são treinos curtos feitos sempre no limite. Quando você passa muitos dias seguidos com frequência cardíaca muito alta, picos constantes de esforço máximo e pouco tempo de recuperação, o organismo entra em estado de estresse crônico. Isso aumenta o cortisol, prejudica o sistema nervoso autônomo e pode afetar diretamente o equilíbrio do ritmo cardíaco. É por isso que ciclistas experientes aprendem a respeitar dias de treino leve. Treino leve não é perda de tempo. Treino leve é o que permite continuar treinando forte nos dias certos. Outro detalhe extremamente relevante é o sono. Durante o sono profundo, ocorre grande parte da recuperação cardiovascular. A frequência cardíaca desacelera, o sistema nervoso parasimpático domina e o coração literalmente entra em modo de restauração. Se você treina muito, mas dorme mal, o sistema cardiovascular nunca se recupera completamente. Isso cria um cenário silencioso de fadiga acumulada. Agora vamos falar de um fator que também influencia diretamente a saúde do coração no ciclismo: hidratação. Em pedais longos, o volume de sangue circulante pode diminuir se o ciclista perde muito líquido e não repõe adequadamente. Isso faz o coração trabalhar mais para manter o mesmo débito cardíaco. O resultado é aumento da frequência cardíaca para manter o mesmo esforço. Por isso, hidratação adequada não é apenas questão de desempenho, é também questão de segurança cardiovascular. Outro aspecto extremamente importante é o controle de exames periódicos. Ciclistas que treinam com frequência deveriam realizar avaliação cardiológica regular. Exames simples, como eletrocardiograma, teste ergométrico e avaliação clínica, ajudam a identificar precocemente qualquer alteração que possa exigir atenção. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência esportiva. Agora vamos trazer tudo isso para um ponto prático. Para a grande maioria dos ciclistas amadores, um dia com 2 a 4 horas de pedal já oferece estímulo mais do que suficiente para a evolução aeróbia e desenvolvimento de resistência.
Treinos mais longos podem existir dentro da preparação, mas precisam ser planejados e seguidos de recuperação adequada. O segredo não está em pedalar o máximo possível em um único dia. O segredo está em conseguir pedalar bem durante muitos anos. E aqui entra um ponto que realmente diferencia quem evolui de quem apenas pedala: treinar com método. Quando o treinamento tem progressão, controle de intensidade, estratégia nutricional e equilíbrio entre esforço e recuperação, o corpo evolui de forma consistente sem entrar em sobrecarga. Isso transforma o ciclismo em algo sustentável. E é exatamente por isso que muitos ciclistas estão migrando para sistemas de treinamento estruturados em vez de simplesmente sair pedalando sem direção. Se você quer ter esse tipo de organização no seu treinamento, existe o Sistema de Treinamento MNB. Dentro do sistema, você terá acesso a treinos estruturados de ciclismo, treinamento de força específico para melhorar potência na bike, sugestões alimentares estratégicas e um método progressivo pensado para desenvolver resistência, potência e consistência ao longo das semanas. O link do Sistema de Treinamento MNB está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E lembre-se de algo importante: ciclismo é um esporte incrível para o coração quando praticado com inteligência. Ele fortalece o sistema cardiovascular, melhora a saúde metabólica e aumenta a qualidade de vida. Mas, como qualquer ferramenta poderosa, ele precisa ser usado com estratégia. Quando você aprende a equilibrar volume, intensidade, recuperação e nutrição, o coração deixa de ser um limite e passa a ser um dos maiores aliados da sua performance na bike.